Desde que era um jovem, ele tinha uma certa noção de que não era bem-vindo pelo mundo. Mas mesmo alguém como ele ainda quer ajudar, mesmo que seja muito pouco. Bem, isso era o que ele pensava. Ele vê de longe uma garota encurralada por uns caras estranhos e então pede para que isso acabe agora mesmo. Perguntaram qual o problema e o que ele vai fazer, mas disse que só achou que ele estava desconfortável com isso. Naquele momento, o garoto foi surrado na frente dela sem fazer nada. Somente depois, ouvindo o barulho da polícia, os vândalos foram embora. E a garota pergunta se ele está bem, mas o pobre rapaz somente se levanta e não parece querer ajuda. E vai embora. Deveríamos ser gentis com pessoas necessitadas? O velhote diz que sim e que precisa ter coragem para isso. Ele acha que sua aparência feia irrita as pessoas ao seu redor. Não apenas na escola, até seus próprios pais. Talvez porque seus irmãos mais novos são o padrão de beleza da sociedade. No ensino médio, as coisas começaram a aumentar e no meio dessas coisas, o seu avô, que não está mais presente, era o único que sempre cuidou dele, pensando sempre no que ele disse em vida. Então ele lhe deu sua casa e todas as suas economias antes de morrer. Seus pais acharam que haveria alguma herança ou algo do tipo, mas não achando nada, desistiram. E em troca disso, o abandonaram completamente. Então ele mora sozinho e trabalha parcialmente todos os dias. Na cerimônia da escola, mais uma vez, foi motivo de chacota dos alunos, sendo tratado de maneira humilhante com duas pessoas observando isso, sendo seus próprios irmãos. Esse impedimento fez ele chegar atrasado no seu emprego, recebendo a resposta que não precisa mais voltar. Em casa, comendo sua refeição, descarrega sua raiva perguntando se isso nunca vai mudar. Mas acontece algo estranho. Uma entrada secreta foi descoberta sem querer. O que seria esse quarto? É verdade que seu avô viajava ao mundo e sempre trazia algumas lembranças estranhas. Então ele colocou tudo nesse lugar esquisito. O que causou o maior mistério até o presente momento foi uma porta, que ao abrir, uma informação é dada diante dos seus olhos, e se cai. Existem funções que são muito melhores do que esperava. Uma avaliação para ter determinada habilidade. Seria uma porta para o outro mundo? Pode parecer um jogo? Então talvez sua situação pareça. E, para a tristeza dele, todos os seus status estão abaixo de 1. Mas foi avisado que, por enquanto, pode distribuir pontos para seus status. Se pensar nisso como um recurso, conseguirá entender. Ele abriu a janela e esse lugar é bem diferente do mundo real. Existe uma carta deixada na mesa com uma língua estranha na qual consegue entender. Mas ele conseguiu desbloquear essa habilidade e leu o que realmente estava escrito. Resumindo, o dono dessa casa está prestes a morrer. E se alguém encontrar, ele entregará a propriedade de tudo, incluindo o que está dentro. Além disso, o local é renovado automaticamente com magia. Em dúvida de quem é esse sábio, quem poderá usar isso? Segurando a espada, descobre que é muito mais poderosa do que ele esperava. Só que ao usar, é muito desastrado. Seu estágio de iniciante talvez seja a causa ou talvez seja pelo efeito de outro mundo que pode obter algo mais rápido. Ele consegue várias habilidades com sua nova skill, mas independentemente de sua intenção, seus status ainda não mudou nada, e as habilidades que eram abundantes desapareceram e se tornaram artes marciais. Do nada, surge um monstro enfurecido louco dando golpes na barreira, até mesmo jogando uma árvore inteira. Mesmo assim, não desiste e continua tentando, mas a lança foi arremessada sem saber qual seria o resultado e por incrível que pareça, o ogro caiu. Isso faz o seu nível aumentar. No chão, estão dropadas meio que parece ser um tipo de armadura, mas ele está cansado demais e volta para casa. Não só isso, a derrota do ogro garantiu facilmente a sua recompensa. Parece que na madrugada o garoto sofreu algum tipo de mudança. Ao amanhecer, ele mudou o corpo e agora está em forma. E seu rosto parece que mudou um pouco, não acha? Pena que não pode olhar o seu reflexo, porque ele destruiu seu espelho antes disso. De alguma forma, sente que seu campo de visão está alto, desde um tempo atrás. Não sabe que vegetais estava cultivando. O que seria tudo isso? Há muitas coisas que quer dizer, mas está se acostumando lentamente. Mais monstros invadem a barreira para seu aborrecimento, jogando sua lança, ganhando mais experiência e dropando até mesmo o item raro. Por enquanto, comprara um novo uniforme antes da cerimônia. A partir daí, passou todos os dias explorando sua casa de outro mundo, admitindo que no começo só queria esquecer o que passou de ruim. Antes que percebesse, sua curiosidade sobre o outro mundo superou completamente o medo de seu primeiro dia na escola. Andando tranquilamente após comer uma geleia de monstro, luta contra o Goblin na maior facilidade do mundo. Não é um simples Goblin, mas mesmo assim acaba com ele.
Parece que não subiu de level. Além disso, poderia ser muito forte neste mundo. No dia seguinte, era só um estudante comum. Na sala, um de seus colegas encrenqueiros dizem que o nunca viu. Seria um estrangeiro? Ou ele foi transferido? Quando diz que seu nome é Yuya, todos se espantam na mesma hora. Você só pode estar zoando, moleque. Ao sair meio confuso para o banheiro, olha sua verdadeira forma agora. Na saída o interrogam para saber qual é o segredo. E que aqueles que olhavam eram seus irmãos também, dizendo que um velho como ele jamais poderia os superar. No mesmo instante aparece uma limusine com a mesma garota que ele tentou salvar daquela vez, o chamando pelo seu nome. Yuya vai conseguir aprimoramento para suas habilidades? E esse mundo misterioso? Há muito a ser explorado. Na casa que seu avô deixou para ele, encontrou uma sala escondida dentro dela. Havia uma porta que se conectava para o outro mundo. Ele continua subindo de level naquele mundo no qual nunca havia pensado, e não esperava que isso afetasse seu corpo no mundo real. Ao ver a garota, ela diz que ele emagreceu. Se não se lembra dela, que estava perto da loja cercada pelos homens. Agora Yuya se lembra, e como forma de ter a salvo, queria agradecê-la então. Embora soubesse que seria rude, pediu para investigá-lo, oferecendo-se se ele gostaria de vir para o Instituto Ousei, uma escola conhecida e de elite, se apresentando como Hojo Kaori. O seu pai é o presidente do conselho do Instituto Ousei. Quando ele ouviu que ele, Tenjo, a salvou de algumas pessoas más, disse que queria que viesse estudar no instituto. Tenjo disse que não tinha capacidade acadêmica para se matricular no Instituto Ousei. Então seu irmão, aproveitador, disse que se ele não quisesse, se poderia colocar ele e sua irmã, dizendo serem muito superiores, poderiam se destacar facilmente. Kaori recusou na mesma hora, pois a dívida é com Tenjo. Por acaso vocês acham que eu gostaria que pessoas que o insultam se matriculassem lá? E tem mais, suas palavras e ações diárias foram minuciosamente investigadas, dizendo ao Tenjo que isso também serve como uma resposta à sua preocupação anterior. O Instituto Ousei valoriza mais a força de caráter que os pontos de vista acadêmicos, portanto sua transferência não será nenhum problema. A mordomo diz a Kaori que seria melhor mostrar a escola para ele. Não se preocupe quanto às aulas, pois irá se encarregar de avisar de que irá sair mais cedo. Assim Tenjo e Kaori vão ao local, deixando os irmãos dele com muita inveja. Esse é um local que muito já se ouviu falar, muitos dos alunos matriculados lá se destacam em um campo ou outro. As pessoas dizem que lá o futuro é garantido, um futuro com o qual ele nunca teria ligação, pelo menos era o que pensava. O presidente ficou agradecido pela presença de Tenjo, seu nome é Hojo Tsukasa, agradecendo por ter salvo sua filha, que disse que foi o único a fazer algo por ela. Você deve se orgulhar pelas suas ações, pois é a prova de caráter que mais valorizam neste lugar. Pedindo para que estude na escola, sem se preocupar com as mensalidades, Tenjo disse que só pessoas com prodígio podem ter esse mérito. Então o pai dela disse que o que ele acha que a palavra prodígio indica, pois do jeito que ele vê um prodígio, é alguém que ao assimilar as coisas é capaz de encontrar o caminho certo para direcionar seus esforços mais rapidamente do que os outros, ou seja, significa que em outros aspectos são iguais a todas as outras pessoas. O Instituto Ousei foi construído para jovens, assim tudo que precisa se fazer é tudo ao seu ritmo e começar a acontecer. No entanto, pode se sentir incomodado ao ouvir tudo isso, tão de repente. Uma pessoa nova chega chamada Sawada, a professora. Tsukasa disse que deseja que Tenjo experimente assistir à aula da professora. Apesar do que possa parecer, ela é uma autoridade no mundo da ciência. Suas aulas são fáceis de entender e também é popular entre os alunos. Tenjo agora se aproxima da sala onde estão os alunos, que podem encontrar imediatamente o caminho certo para se direcionar a seus esforços, pensando que se tentar se misturar com eles não seria estranho. Chegando à sala, ele diz que irá participar como período experimental nesta escola. Mas por que ninguém diz nada? Será que já pode ir embora com tanta vergonha? Mas as pessoas estavam admirando a sua beleza, inclusive um deles, dizendo que agora tem um rival formidável. A professora disse que já pode se sentar no último lugar. Ao perceber que ele não tem um livro para acompanhar, uma das garotas senta ao seu lado, se prontificando a ajudá-lo, mas como ele tem a baixa autoestima, já acha que ela não gosta dele. O conteúdo das aulas deste lugar não era muito diferente dos tipos de aulas que ele estava acostumado a enfrentar, mas os alunos participaram mais. Nunca tinha experimentado nada parecido com aquela aula. Assim como eles, o fazem perguntas como de qual local veio, se possui namorado ou pratica esportes.
Um dos colegas disse para não fazer tantas perguntas a ele, apesar de todos, inclusive eles estarem curiosos sobre sua pessoa, se apresentando como Igarashi Ryo. Para alguém que só come miojo na sua casa, ficou impressionado com o tanto de variedades no refeitório, e tudo muito barato. Kurata Shingo o chamou para se sentar junto a ele, mas mesmo se sentando percebe que todos ainda ficam encarando, achando que é a roupa que está vestindo, mas não. Igarashi diz que seria o seu rosto que está chamando tanta atenção. Kurata disse que pertence ao grupo de games, e Tenjou ficou surpreso porque trouxe um portátil para a escola, e o convidaram para jogar com ele. No final da tarde, Tsukasa disse o que ele achou da escola com a resposta de que foi realmente incrível. As aulas foram fáceis de entender e as instalações são bem equipadas. E o que mais impressionou foi que os alunos pareciam estar se divertindo muito. Todos o trataram como um ser humano de verdade. O presidente disse que seu valor é importante e que é digno de frequentar essa escola. Ele se levanta e agradece por participar agora deste instituto. Saindo, se encontra com Kaori, que ficou curiosa em saber se realmente aceitou estudar com ela. Tenjou disse que sim, apesar de não estar muito confiante de si. Ela pergunta se ele está livre e o leva para um passeio pelos arredores de lojas bem conhecidas da região. Ele observa e pensa ainda bem que converteu em dinheiro os itens que conseguiu no outro mundo. Tenjou pergunta a Kaori como descobriu onde estava e como era ele. Sim, é estranho, está muito diferente de quando o viu pela primeira vez depois do incidente da loja. Kaori disse que seus olhos são os mesmos, então soube imediatamente que era ele. Pode ter emagrecido, mas seus olhos sinceros e gentis não mudaram. Tenjou a chama de Hojo. Mas ainda ela disse que, agora que são mais íntimos, gostaria que apenas chamasse de Kaori. Feliz com isso, oferece até seu doce para ele. Ainda tem que provar todo o cardápio do local. Se empolgou demais e ficou tímida com isso, mas Tenjou também oferece. Agora estão kits. Outros comentam que eles são muito fofos juntos. No dia seguinte, ao seu período experimental no Instituto Olsen, foi mais uma vez ao outro mundo. Porque uma vez que os procedimentos de inscrição forem concluídos, talvez ele fique muito ocupado. Ele ainda tem medo de enfrentar os monstros, mas ao derrotar descobre que está subindo de level muito mais devagar. Fora da cerca devem ter monstros mais poderosos e quando finalmente toma coragem para sair da barreira, ele escuta um grito mais à frente, que ao correr encontra um problema, um orc e uma humana. O orc vem em sua direção, que ao jogar a lança e se esquivar, foi tempo suficiente para que ele venha por cima com seu golpe. Agora sabe que há pessoas neste mundo. A garota diz que ainda ele está vivo e fala para se esquivar dele. Tenjou leva uma investida de leve, mas isso não impediu de mostrar a sua força para que aproveite ao máximo tudo isso. Lançando suas flechas na criatura e ao descer, sumona sua espada avançando com sua agilidade, dessa vez o derrotando. Ele sai correndo para saber se a garota está bem e que desmaia. Quem seria ela? Alguma princesa deste reino? Até que escuta alguém chamá-la de Lexia-sama. Um dos soldados vem em sua direção para saber se ela está viva. Tenjou acaba de salvar mais uma garota, dessa vez no outro mundo. Após várias experiências, Tenjou provou ser habilidoso e como um bom guerreiro derrotou o monstro para proteger uma garota. O que para ele era desconhecido, ao vê-lo ela desmaia. O que veremos a seguir? Mas aqui todos sabemos que ela foi resgatada pela sua guarda real e do outro lado Tenjou pensa que será que ela ficou bem? Ele pensa que alguém veio ajudar, então acha que não precisa se preocupar. Lembra que sua camisa, apesar de lavar todos os dias, tendo dinheiro, melhor comprar roupas novas. De acordo com suas estatísticas, sua camisa não fica suja, mas também não é legal a pessoa usar a mesma roupa todos os dias. As pessoas não param de olhar para ele. Do outro lado, um homem reclama de um atraso de uma pessoa. Irritado por não dar satisfações, não está nem aí. Poderia ao menos ter ligado, pois precisa dar um parecer, porque a sua parceira está pronta desde que esta manhã começou. Que ao ouvir, disse para não se preocupar e seu nome é Miu. Você não precisa ser mole com ele. Ele disse que se continuar assim, terá que usar outro recurso. Procurar um substituto no shopping. Tenjou está procurando roupas e garotas o abordam dizendo se ele tem um tempo livre. Ele acha que esse tipo poderia ser uma solicitação com más intenções. Você é um estudante? Precisa de alguma coisa? Na cabeça dele, sua resposta é para recusar. Em um momento como esses, para garantir a elas não se sintam mal pela sua causa, tendo que ser o mais educado possível. Obrigado, mas tenho planos após isso. Essa foi a sua resposta a um homem digno. Do outro lado, ainda estão procurando um ator substituto. E Tenjou nas escadas pensa que será que elas estão bem? Até que o gerente o encontra e tira as fotos dele. Tenjou nunca achou que uma simples compra pudesse causar toda essa confusão. Ele disse que devido à incompetência do outro modelo, precisa de alguém compromissado para tirar fotos. Tenjou disse que não se importa.
Se essas pessoas estão precisando de ajuda, não tenho por que recusar. Assim, várias sessões de fotos foram tiradas. No final das fotos, Miyu disse a ele que realmente quebrou um galho imenso. Com os horários de todos, esse era o único horário disponível. Tenjo acha Miyu-san muito incrível. Não são tão diferentes das idades, trabalha muito bem e não pode ficar parado igual um poste. Precisa ser firme e não criar problemas, para os outros, claro. Assim, os dois tiram fotos mais grudados, tirando a atenção de todos que estão no shopping. No outro mundo, a princesa não para de pensar no homem que a salvou. Vossa Alteza pretende ir aonde? Preciso ver o homem que me salvou nas regiões escuras. O soldado disse que não pode ir. Já o disse tantas vezes que não é um lugar onde humanos possam viver. Mas sua teimosia é demais e ela quer porque quer agradecer àquele homem. Após tirar as fotos, dá uma pausa e Tenjo fica tão admirado pela sua beleza da Miyu que engasga todo o seu café. Mas, com todo o carinho dela, é mostrado quando se prontifica a dar um lenço para ele. Não posso dizer que foi o dia todo, mas trabalhando de modelo foi bem difícil pelo visto. Miyu disse que conforme o tempo se acostuma no começo, tudo o que fez foi cometer erros. As pessoas reclamavam disso e Tenjo disse que nunca usou roupas assim na sua vida. Não tinha conexão com nada parecido com moda. Então, mesmo que viesse modelos ou em capas de revistas ou algo assim, não se identificava muito. Ele via que aquilo não era o seu mundo. Parece tão deslumbrante à primeira vista, a verdade é que todos os modelos e equipes estão trabalhando duro em segundo plano. Perguntando a Miyu por que começou a trabalhar como modelo. Ela disse que não sabia muito bem, mas acha que foi para que a vissem. Seus pais sempre foram ocupados demais, então nunca passaram um tempo com ela. O motivo específico pode ser esse, mas até conseguir fãs que são pessoas que dizem que torcem para ela e enviam cartas é a única coisa que alegra ela, e pessoas que a leem as revistas e as que estão do outro lado da tela é algo que a deixa satisfeita. Se for por sua causa, começaram a se interessar por moda ou quiseram agir e seguir essa carreira, acha que seria algo legal, dizendo a Tenjo que pode aproveitar o máximo possível cada momento. Então, acha que cada um desses momentos servirá de encorajamento para ele. Não precisa ter pressa, vá no seu ritmo. Será que ele será capaz disso? Até que chegou o responsável por Tenjo. Está no seu lugar, seu nome é Shou. Ele quem deveria tirar as fotos com a Miyu, chegando e dizendo para terminar as fotos com ele de um modo estranho, bastante desconfortável, deixando ela totalmente meio estranha. Com licença, o que é? Ela não está gostando do que está fazendo. E quem é você? Não vê que está atrapalhando? Shou vai para cima dele, mas Tenjo dá uma investida de ataque e o derruba. Todos ficam surpresos com isso. Ele pensa que ao tentar socá-lo naquele momento e fazendo seu movimento, aos seus olhos foi bem lento, e jogou ele no chão com muito mais força que queria. Mas não, o povo gosta de bagunça, então amaram aquilo. Shou disse que faz até boxe, como assim? Mas foi tudo gravado e irritado com isso sai correndo. Assim será o seu fim. Seu modo de agir sempre foi ruim. Ninguém vai contratá-lo dessa forma. Miyu disse que ultimamente ele a vinha seguindo e não sabia o que fazer. O gerente não sabia disso, mas tomará medidas cabíveis ao contar ao presidente da agência e tratar de forma oficial. Tenjo, que tal continuar com esse trabalho, disse o gerente, pois acha que leva jeito e pode se destacar a esse tipo de coisa, oferecendo um contrato de exclusividade para com eles. Irão receber de braços abertos e o gerente garante que ele terá liberdade na parte financeira. Tenjo disse que hoje foi uma experiência incrivelmente valiosa para ele, acima de tudo, estar ao lado de profissionais dedicados ao seu trabalho. Certamente será útil no futuro, mas por não ser bom em nada, não crê que será capaz de lidar com tudo isso. Ele disse tudo bem, irá respeitar a sua opinião, afinal é jovem e o momento perfeito para se desafiar em tudo. Portanto, tem algo a mostrar. Iria pagar em dinheiro, mas como é um amador, não seria bom do ponto de vista da agência. Assim, essas roupas serão uma forma de agradecer pelo dia de hoje. Escolheu dedo a dedo as roupas que combinariam com ele. Insista. Quero que aceite isso, pois não pode sair trabalhando de graça assim. Miyu disse que espera sim encontrá-lo mais uma vez nessa hora. Assim como ele deseja sucesso para ela, é realmente uma pena. Aquele homem poderia facilmente subir ao estrelato, mas ele não parecia muito interessado na indústria do entretenimento. Miyu disse que seria legal se um dia pudesse trabalhar de volta com ele. De alguma forma, sente que acabou tendo mais vantagens, mas aceita com gratidão este pagamento pelo seu trabalho e agora só precisa voltar. No outro mundo, a batalha já está acontecendo. Os soldados da princesa estão lutando contra os orcs ferozmente.
Um deles aparece atrás da princesa, mas uma espada derrota. O homem é Tenjo, deixando todos espantados pela sua habilidade, derrotando cada um que aparecesse em seu caminho. Tenjo não está nem para brincadeiras. A princesa observa o cuidado também que tem para com os soldados, o dando a medicação. Ela vai até ele e diz que veio até aqui porque há algo que gostaria de lhe dizer. Para se casar com ela? Que? Mas enfim, no mundo real, em uma agência, uma pessoa misteriosa disse que precisam ir atrás desse homem. Onde ele está? Não temos ideia, e pensar que um garoto como esse estaria escondido por aí, ordenando a Kurosawa para que faça isso. Sua aparência não fica nada para trás junto a Miyu, e possui uma aura incomum para um novato, dizendo que ele não vai escapar de seus olhos. Quem será essa pessoa? O que esconde ela? Após o pedido inusitado de casamento, seu guarda pessoal perguntou se ela tem certeza do que está falando, está ciente de sua posição? Embora tenha salvado, não sabem de nada sobre ele. Foi amor à primeira vista, algum problema nisso? Disse ela. Sabe que é seu guarda, mas sempre importuna dizendo para não fazer isso ou aquilo. Ele disse que se ficarem aqui e aparecerem mais monstros pode ser perigoso, então Tenjo os chama para sua casa. Ao chegar, ficam surpresos por ter uma casa na região escura. O guarda se apresenta como capitão dos cavaleiros ao reino de Arcélia. O seu nome é Owen, e ela é a primeira princesa do reino de Arcélia, de nome Lexia. Em termos legais, ela é a futura sucessora do trono. Tenjo diz seu nome também, mas eles acham que ele deve ser um mago vagando pelo mundo, fazendo pesquisas, ou pode ser um espião de outro país, mas parece não provável. A verdade é que eles estavam à sua procura porque Lexia disse que alguém a tinha salvo das regiões escuras, então quis agradecer pessoalmente, por isso veio até aqui porque naquela hora não pôde agradecer porque perdeu a consciência. Desde o dia em que salvou, ela disse que seu coração não para de acelerar e por isso deseja se casar. Bem, ele agradece que se sinta dessa forma, mas casar seria muito repetindo. Lexia disse que essa coisa de amor não é algo simples assim. Realmente está escrito assim nos romances. Sempre vem com obstáculos, o início de qualquer outra coisa é crucial, e se tudo desse certo, não seria nada divertido. Então ela muda de ideia e disse para começarem como amigos. Se não se importa em ter um amigo como eu, disse ele. Isso significa que a gratidão de Lexia foi transmitida para aquele que a salvou, Yuya Dono. Mas na verdade há outro assunto. Quando ela foi embora, disse que da próxima vez que me encontrar irá ganhar o seu coração. O outro assunto seria que Sua Majestade gostaria de agradecer a ele pessoalmente, por isso gostaria que viessem em uma audiência com o rei. Pode até entender sua recusa, mas como está, é uma ordem real e não pode deixar de cumpri-la. Quanto à audiência real, levando em consideração a viagem, gostaria que reservasse 5 dias do seu tempo. Ele disse que só seria possível esperar um pouco mais. Então está bem, irão esperar até o dia que Yuya escolher, e em relação a este dia, esteja preparado para quando o ver novamente. Do outro lado, alguém disse que ele falhou. Os guerreiros que enviou separaram Lexia de seus cavaleiros como planejado. Mas, então eles se desviaram para as regiões escuras. Infelizmente encontraram monstros poderosos e foram aniquilados. E Lexia continua viva ainda, disse ele. Ainda não encontrou informações sobre isso? Já basta. Pode ir. Não terá outra chance se socorrer outra vez. Este homem, ao deixar cair a máscara, disse que Lexia vai pagar caro pelo que fez a ele, seja lá o que ela tenha feito. Na casa de Tenjo, ele deixa marcado o dia que vai se encontrar com Sua Majestade. Saindo para a escola, como sempre, pessoas ficam elogiando sua ótima aparência. O presidente está muito feliz por recebê-lo de volta e há muitas coisas que gostaria de discutir com ele, se fosse possível, mas infelizmente não tem muito tempo hoje. Gostaria, primeiro, de dizer para aproveitar sua nova vida de estudante na escola. A professora disse mais uma vez que Tenjo Yuya irá se juntar à sua turma. Já o conhecem pelo período experimental, então espera que se deem bem. Ele ainda não está acostumado com muita coisa, assim, todos se empenham no treino de futebol. Tenjo soube pelo Shingo que Ryo é um cara incrível. Os caras do lado dele estão bem, mas os que enfrentam estão desesperados, disse ela. Falando se ele está aqui somente para assistir. Mas fala que suas roupas de ginásticas ainda não chegaram. Seu nome é Kazama Kaede, mas pede para que chame pelo seu próprio nome. Na partida, os rivais de Ryo dizem se ele acha que pode passar. Claro, assim não posso passar. Fazendo outra jogada e terão sorte porque poderão testemunhar o movimento especial, disse um dos caras. Só que seu chute vai na direção errada e o alvo fica sendo Kaede. Mas Tenjo acaba percebendo rápido e bloqueia a bola jogando diretamente no gol.
Todos da equipe ficaram surpresos. Que movimento foi aquele? Disse Ryo. Tenjo se preocupa com ela e disse que está tudo bem. O responsável por isso se arrepende e pede desculpas humildes. Ele não é um cara mau, mas como pode ver é alguém bem peculiar. Pode levar algum tempo para se acostumar com ele, mas esperam que sejam amigos. Ainda não sabe todos os nomes, então se permite, ele se chama Ishinose Akira. Quando falam do jovem nobre do instituto, se referem a ele. Mas ninguém nunca ouviu essa referência. No vestuário comentam sobre o incidente da bola. Sim, Ryuya chutou a bola que veio em direção a Kaede e a maneira que se movia não parecia ser humano. As garotas perguntam se ele possui uma namorada e como ela seria, deixando Kaori pensativa. Na aula, Tenjo está distraído até ver Kaori acenando para ele. Só que do nada o portão é aberto fora do horário e surge uma gangue de motoqueiros. O professor pede para que não saiam da sala. Apelidados de Ogros Vermelhos, dizem que são um grupo de delinquentes mais perigosos da região. Seria arriscado demais, mas Kaori, determinada, disse o que eles querem, por aqui. Infelizmente, o presidente do conselho da escola não está presente. Oh, seria essa aqui? Isso mesmo, ela é a filha do presidente do conselho da escola. Por acaso se lembra de nós? Ela disse qual o propósito de fazerem isso. Você da elite nos desprezou e deixou nosso irmão idiota entrar no Instituto Olsen. Agora vamos nos vingar. Kaori disse que em breve as autoridades vão aparecer, mas eles não se deixam intimidar e continuam seu plano. Vai ser um saco se os tiras aparecerem, então vamos pegar logo ela e dar fora daqui. Ele disse que tinha coisas pendentes com seu irmão, mas ok, peguem ela então. Tenjo, quando vai descer para saber o real motivo disso, sente sua perna tremer. Mas como assim? Já lutou com adversários mais perigosos do que estes no outro mundo. Então por que está com medo dos outros? Por um momento seu corpo ficou forte, sendo que sua mente continua fraca. Tudo começa a distorcer, uma garota disse que ele está pálido e indica a enfermaria. Por um deslize ele volta à realidade e desce do quarto andar no chão para resolver o problema. Ele sai correndo em direção ao Araki, falando que seu saco de pancadas se transferiu para um lugar como este, mas agora lhe dará uma lição outra vez. Todos os atacam ao mesmo tempo, mas Tenjo se esquiva, não só isso, como pega os tacos e as barras de ferro. Araki desfere um golpe, mas Tenjo está com pressa demais e ele só tem olhos para Kaori no momento. Até que surge um homem de quase 3 metros de altura falando que vai provar que a força bruta manda em absolutamente tudo. Ao avançar em direção, Tenjo o bloqueia com apenas uma mão e empurra de volta. Ao ver que Kaori está bem, um dos motoqueiros e líder da gangue vem dizendo que isso não pode terminar com ele subestimando os ogros vermelhos, empinando a moto que desvia e bate, dando um fim a essa enorme briga. E mais, à frente os responsáveis são pegos. Kaori está bem, mas desmaia por um segundo, e Tenjo pega em seus braços. Agora com tudo ao normal, as alas retornaram. Ainda se dizem ogros vermelhos, idiotas. Até ser pego no pescoço e dizer que ele foi o responsável por isso e sua irmã não foi capaz de protegê-lo. Pedindo ajuda, o único que pediu para soltá-lo foi Yuya. Nem mesmo a raiva do líder foi capaz de enfrentar o olhar sério dele. Seu irmão disse por que fez isso, já que o atormentou por todo esse tempo. Ele disse que já passou por momentos dolorosos, não é que perdoou por tudo que eles fizeram, mas simplesmente não podia abandonar a sua família. Ele pede perdão junto com sua irmã, se esvaída em lágrimas, e Kaori presencia tudo aquilo. Seus amigos não sabiam quanto ele era incrível, como o fato de ter pulado a janela daquele jeito. Que coisa, hein? Todo mundo ficou preocupado. A popularidade de Tenjo agora está maior e tudo que ele faz é ter gratidão com todos. A sua nova família está formada. Tenjo vai explorar novamente, mas ele lembra que no outro dia Owen disse que não sabe que tipo de lugar o espera. Mas estas regiões escuras é o local mais perigoso destas terras. Esses monstros, que o derrotou facilmente, são de um nível que se aparecessem em um grupo poderiam destruir uma cidade enorme, e monstros assim aparecem aqui nesta região, pensando porque o grande sábio morava aqui. Na floresta derrotando os monstros, ele achou que se fosse mais fundo na floresta, encontraria monstros mais fortes, mas sente que não é tão ruim quanto Owen disse. Não há nada que possa fazer sobre isso, agora ele irá encerrar o dia, até que sente um animal em perigo. Um monstro com um ataque maior que 20.000. Ele sente muito, mas no nível que está não é páreo para ele. Tenjo pensa o que o seu avô faria numa situação como essas, voltando atrás do que disse e tentando encarar a criatura. Se ele pudesse mudar o foco dessa coisa avançando, fica impressionado porque conseguiu derrotar a fera. Mas quando seu status estava com valor 1, derrotou aquele ogro vermelho que era bem mais forte. Quem era o tal grande sábio que poderia usar equipamentos como esse, pensou ele.
oferecendo ao animal que o salvou uma porção para se recuperar do dano que acabou de levar. Ele desmaia e antes que aconteça o pior, Tenjo o salva perguntando onde estão seus pais. E é muito perigoso ficar sozinho. Mas o pequeno lobo não tem para onde ir. Tenjo oferece sua casa. Nas informações, há uma habilidade que existe apenas para transformar monstros em aliados. Ele é até que forte para seu tamanho. Deixando isso de lado e agora que são aliados, terão que decidir um nome. Pelo seu tom de pele, será Knight. Parece que de repente obteve alguns itens de tipo necessidade diária. Ao ver o seu status novamente, não é surpresa que não aumentou nada. Bem, pensar nisso não vai adiantar. Na escola, Tenjo fala sobre precisar de um pet shop, porque agora está cuidando de um cachorro. Sua amiga fica animada depois que soube disso. Tenjo sente muito, pois não tem fotos dele. É uma surpresa que alguém hoje em dia não possua um smartphone. Até agora, nunca sentiu que precisava de um. Mas irá pensar no caso. Seus colegas falam de um possível hospital veterinário. Ele precisa que alguém o leve até lá, pois não sabe o caminho. Mas seus colegas já estão compromissados, menos Kaede, que se oferece para ir com ele, pois está livre hoje e não tem atividades no clube. Então, caso não se importe, Tenjo chega em casa e comprou algumas coisas para o Knight, graças a sua amiga que o ajudou a escolher. Inclusive, essa coleira. Ela o leva para passear e pensar que alguém diria olá, quando tudo o que está fazendo é dar um passeio. Até que aparece Kaori e ele apresenta o pequeno para ela. Tenjo, ao ser perguntado que raça é, não sabe responder. Mas, por coincidência do destino, Miyu aparece também dizendo que na verdade ela mora por aqui e que faz caminhada nesse horário. Kaori disse que então essa é a modelo. Sim, um tempo atrás teve a chance de conhecê-la, apresentando Kaori e o Knight para ela. Enquanto os outros veem aquilo, ficam surpresos porque duas garotas bonitas estão juntos com aquele rapaz. Parece que estão chamando muita atenção. Miyu disse se poderiam nos encontrar mais vezes por aqui, afirmando que sim. Mas Kaori ficou quieta quando viu esse assunto. Já que não guarda as coisas para si, disse se ele está ficando com a Miyu. Não, só via apenas aquela vez, disse ele, e nem combina com alguém como ele. Quando o assunto ia esquentar, o foco foi tirado quando o homem pegou a bolsa de uma mulher e saiu correndo. Tenjo pede para Knight perseguir aquele homem e pergunta se a mulher está bem, até que o lobo traz o responsável por essa confusão toda de volta. Quando Tenjo pede para que chame as autoridades, ele fica bravo e se levanta para atacar a Kaori, mas é imobilizado por Tenjo no mesmo instante. A população aplaudiu seu feito e Kaori está agradecida, já que é a segunda vez que salva sua vida. Depois que tudo foi resolvido, Tenjo pensa que deve se apressar e conquistar essas matas para poder viajar às partes mais profundas. Ele vai enfrentando os monstros no caminho e Knight mostra ser forte, derrotando um dos orcs sozinho. Caminhando na floresta, Tenjo usa sua assimilação e avista uma nova criatura, um cervo com chifres de cristal, com poderes maiores que o rei orc, e olhando a quantidade de energia mágica, é provável que usará isso para se defender. Mas parece que ele sabe que está perto, ou seja, um ataque surpresa é impossível agora. Vamos, Knight, disse ele. Prestes a enfrentar o cervo, Knight ataca por cima, mas ele usa seu fogo e depois o seu gelo. Terão que dividir o trabalho ou vai ser difícil derrotá-lo. Falando para o Knight que de alguma forma cria uma abertura para ele. O cervo joga seus poderes enquanto o cachorro fica pulando de um lado para o outro. Até que finalmente Tenjo pega ele de guarda baixa e termina com isso. Quanto mais fundo vão, consegue aprender reações mais versáteis. Serviu como um ótimo treinamento. Vendo qual foi a recompensa, viu que recebeu um conjunto de banho ao ar livre. Mas não é um banho comum, são diversos tipos. E ao testar, pensa que seria perigoso demais fazer isso na floresta, então chega de explorar hoje. Só irá voltar para sua casa para explorar o seu novo banho. Voltando depois para enfrentar novos monstros em um deles, que tem espinhos, que percebe que seus movimentos ficam mais lentos do que no início. Ele vem para cima de Tenjo, mas acaba sendo derrotado. Seu nível aumentou e ganhou habilidades novas. Não só ele, mas seu pequeno aliado também. Parece que seus níveis aumentam da mesma forma como ele. Então irá continuar nesse ritmo. Um novo local é descoberto. Parece que não há sinal de monstros por aqui. Somente fogos que se acendem de repente. Chegando lá,
Tenjou vê um corpo sem vida e Night acaba achando um livro do grande sábio, que ao abrir, fica surpreso com alguma notícia importante. Enquanto isso, na cidade, um homem disse que há alguém que gostaria de pedir que eliminasse para ele. Contratar seus serviços requer dinheiro. Qual será a pessoa que ele deseja tirar de seu caminho? O livro do grande sábio. Tenjou se questiona se ele é a pessoa daquela casa. Está escrito: eu fui capaz de fazer tudo, com magia, artes marciais, uso de espada, é claro, mas também cozinhar, cantar, pintar. Eu dominei tudo e qualquer coisa, e como resultado pisei no reino dos deuses. Enquanto ainda estava vivo, mas recusei o convite dos deuses, que se tornaram meus amigos. A força que possui é ainda mais poderosa do que imagina. Um dia, as pessoas ao seu redor começarão a temê-lo. Assim aconteceu comigo. Fui solitário e eu não quero que a sua vida se torne esse caminho sozinho. Como os passos de alguém, me encontrei. Esse meio que não podia morrer. Como pessoa, ele se pergunta: mas o que pode fazer para não assustar as pessoas? Ao seu lado, ele escuta uma voz dizendo o que é necessário: construir relacionamento com a pessoa que pode confiar, seja com amigos, pais ou namorados. Limpe tudo, para que agora aqueles que ficarão só ao seu lado, quando for preciso. Se lembra que não tinha amigos, amiga, pouco tempo atrás. Parece ser um assunto difícil, tudo o que precisa fazer é encontrar amigos a seu próprio ritmo. Agora, para encerrar, irá anotar neste livro uma coisa que deseja saber. Talvez magia? Pensou ele. O livro brilhou com muita energia e a voz disse que tudo o que sabe sobre a teoria mágica está guardado aí dentro. No entanto, alguém do outro mundo como ele não possui vias mágicas. Significa que ele não pode usar magia. Os humanos deste mundo produzem energia mágica em seus corações. Segue pelas artérias e circula por todo o corpo. Como não tem tais habilidades, irá conceder suas vias mágicas para ele. Parece que suas vias mágicas são bastante valiosas neste mundo. Ao invés de destruí-las, seria melhor vê-las usando. Com o tempo, se caso tornar alguém adequado para tal poder e viver uma vida de cabeça erguida, então isso será o suficiente. Sendo assim, Tenjou é atingido pelo seu poder. Quero que seja apenas feliz. Deixe apenas que eu seja o exemplo de um humano que deixou de ser um humano. Que sua vida seja repleta de muita felicidade e boa sorte. Magia é a materialização da imaginação de alguém. No entanto, sem a energia mágica que serve como fonte, a magia não pode ser usada. Ele concentra a força que lhe foi dada e consegue sentir as vias mágicas que o grande sábio passou. Até o Night sentiu isso. Depois de confirmar a natureza das vias mágicas, o resto é simples. Reúna a energia mágica na palma da sua mão e imagine a magia que deseja invocar. Se nomear sua magia, será mais fácil quando chegar a hora da invocação. Hora de praticar, pedindo a imagem, nomeando o golpe, bola de água, surgindo o poder. Agora deve imaginar que dispara a bola de água em direção àquela árvore. E assim foi feito. No palácio do rei, ele pergunta a Owen se conseguiu se encontrar com o jovem em questão. Sim, como Alexia disse, conseguiram fazer contato nas regiões escuras. Como parece ser de outro país, seu nome soa bastante incomum. Para eles, a sua aparência é o que se destacaria consideravelmente em seu reino. Pedindo que faça um alerta à sua filha pelo fato de ter pedido ele em casamento. O rei, ao saber disso, ficou enfurecido, achando que ele tentou seduzi-la. Na escola, Tenjou pensa que, de acordo com os resultados de sua pesquisa pessoal, em vez de pensar nas coisas que são normais na sociedade, é melhor considerar cuidadosamente como usar o conhecimento que se ganha. Terá que ter cuidado na hora de usar. O evento de campus será fora da escola e Tenjou disse que não recebeu a programação de eventos. Uma garota ao seu lado disse que irão acampar por 3 dias. Então vai anunciar os grupos para o estudo, fora serão 4. Começando pelo primeiro, a sua amiga e o cara daquele ocorrido vão fazer parte do seu grupo agora, dizendo para se sentir à vontade para chamar seu nome de Akira.
O nome dessa garota é Kanzaki Rin, o encarando com seu olhar bem intenso. Agora se lembrou que não tem uma mochila. Seu avô gostava de viajar, então ao procurar, será que pode encontrar uma grande mala com rodas? Kaori ficou feliz em participar da saga do Tenjou em busca de suas compras. Um de seus amigos ficou impressionado por ele ser amigo da Kaori. Sobre o sumiço do Akira, ele disse algo sobre ter outros planos. No shopping, Kaori foi a primeira a opinar sobre a bolsa do Tenjou, que ficou empolgado com ela, já comprando. Depois das compras, foram ao fliperama. Um dos amigos de Tenjou, admirando um prêmio na máquina, com Tenjou se propondo a pegar, mas é a sua primeira vez e não sabe como movê-lo. Irá usar sua habilidade de detectar fraqueza e, descobrindo um ponto fraco, fará seu centro de gravidade mudar e assim derrubá-lo. É claro, Tenjou consegue o prêmio entregando para seu amigo. Sua amiga pede para que pegue para ela também. Conseguindo, perguntam se ele tem talento dessa forma. Todos pediram algo e ele nunca imaginou que faria algo para deixar todo mundo feliz. No corredor, as garotas decidem se separar por um breve momento, para ver outras lojas de roupas femininas, mas pelo visto tem um perigo não encontrado ainda. Na cafeteria, Tenjou disse que está se divertindo, então irá voltar aqui outros dias, quantas vezes quiser, disse um de seus amigos. Só que, como previsto, aconteceu um incêndio. Pedindo para que todos saiam do prédio, Tenjou está atrás das garotas, a fumaça atingiu o 7º piso. Isso significa que ainda está pior nos pisos superiores. Ele pergunta sobre as garotas, mas disseram que tomarão as providências para que desçam logo, e quando ligam, Kaede disse que demorou um pouco para descer. Isso é ruim, as 3 ainda continuam lá em cima. Ryuya sobe depressa desafiando a ordem que foi dada. Ao entrar no andar totalmente consumado pelo fogo, ele vê que os Sprinkles não estão dando conta do fogo. Seria hora de usar magia envolvendo todo o seu corpo e assim ele vai correndo, em meio ao fogo consumado. As meninas já se encontram desmaiadas, menos a Kaori, que ainda enxerga de leve o Tenjou vindo e a resgatando. O problema é sair daí agora. Ele usa sua percepção para ver se tem mais alguém, mas parece que todos do prédio foram evacuados. Segurando as garotas, ele ainda está com receio de sua magia acabar. Então, estão em um beco sem saída e as chamas continuam aumentando. Ele vai com tudo, mas cai algo no chão. Precisa fazer isso logo. E ele se concentra à força e começa a destruir tudo abaixo, descendo até o térreo, e foi aí que o encontraram. Depois disso levaram bronca dos bombeiros e o pai da Kaori agradeceu por salvar a vida de sua filha. Mas quem ficou grato foi ele. Foi difícil desconversar e não explicar como as coisas se deram bem. Salvou entregando seu acessório e ainda assim ficou satisfeito que tudo deu certo, achando que não tem ninguém na vida a não ser o seu lobo. Na floresta, um animal escapa de flechas com seus movimentos quase perfeitos e ele fala com a pessoa que o ataca apesar de ser sagrado. Essa pessoa emana uma aura pesada e aquelas técnicas usadas para o atacar pertencem ao arqueiro divino. Ela disse que veio para destruir tudo neste mundo, já que não tem salvação. Portanto, é sem valor e é por isso que você também vai ajudar a destruir, dizendo que voltará. Uma garota que possui os poderes do arqueiro divino deve detê-la custe o que custar e passar para alguém a técnica do chute sagrado. O que será que vai acontecer? Magia é a materialização da imaginação de alguém. No entanto, sem a energia mágica que serve como fonte, a magia não pode ser usada. Melhor começar trabalhando para sentir a energia mágica, se concentrar muito e imaginar onde deseja ir. Então encontra a floresta justamente usando essa tal magia. Tudo isso depende da sua capacidade de imaginar, então não pode ir aonde nunca foi. Mas usando essa tal magia, mesmo durante a viagem de estudo, vai poder voltar para casa e fazer as suas refeições. Agora irá explorar essa floresta. Dentro da caverna, Tenjou se depara com 2 monstros, mas o derrota com sua skill, conseguindo muitos itens. Ele disse que é melhor por agora encerrar as suas atividades, mas tem que se preparar para a viagem de estudos fora da campus. O pequeno lobo sente algo e vai correndo, mas Tenjou sente que ele está dizendo para encobrir a sua presença. Uma garota encontra-se em perigo cercada de orques, e quando ele vai, Night o impede, afinal, ela ainda demonstra força e tenta combater os demônios, mas não por muito tempo. Até que eles se veem realmente obrigados a salvá-la. Mas o local encontra-se cercado de orques, goblins e outros monstros. Nesse caso, irá usar o seu chicote divino,
Esse item é muito forte e capaz de detectar inimigos a uma distância além dos olhos humanos. Assim ele consegue se livrar dessa. Se livraram da maioria dos monstros nessa área. Espera que isso facilite para Owen e os outros quando vierem para cá. O único problema é essa garota, então decide levar ela para casa. Knight é contra essa decisão. Ele não gosta muito, mas não pode deixar ela largada aqui. No mesmo instante, ela desperta e sai dos braços do guerreiro, que oferece o suco de ervas, que cura tudo. Meio duvidosa, ele se propõe a beber primeiro, mas ela aceita bem antes, assim curando suas feridas. Ela pergunta o seu nome e se apresenta como Luna. Tenjo diz o que ela faz em um lugar tão perigoso desses. A resposta seria um treinamento. E foi atacada por um bando de monstros de elite. Mas Tenjo informa que derrotou todos eles, então antes de mais nada, teria que expressar a sua gratidão. Luna disse o porquê dele estar em regiões tão escuras, obtendo a resposta que estava treinando também, mas nunca imaginou que alguém realmente estaria treinando em um lugar como esse. Parece que estão buscando a mesma coisa. Com essa luta precisa voltar à cidade logo, mas encontra-se suja e precisa tomar um banho. Tenjo oferece a sua casa e o banho que tanto deseja. Ela nunca imaginou que existisse algo tão bom nesse mundo. Conseguiu isso com um cervo de cristal. Incrível! Não é à toa que treina nessas regiões escuras, disse no caso dela. Veio aqui a pedido de um cliente pedindo a ele que se poderia acompanhar em seu treinamento por um tempo. Há uma razão para ficar aqui nas regiões escuras, já que estava treinando aqui e gostaria muito de ser a sua parceira de treino. Ele ficou confuso porque se recusar ela vai sozinha e você sabe, né, aquilo pode acontecer de novo, ela pode se machucar. Seria preocupante assim, e ele aceita deixando feliz. O treinamento começou e Tenjo demonstra mais capacidade, foi assim que continuaram seu treino. Luna e Tenjo aprenderam muita coisa e acreditaram que juntos ficaram mais fortes. Luna mais ágil e Knight sempre dando um golpe para que a finalize. Agora não terão mais problemas em derrotar um Goblin de elite. Tenjo menciona sobre o seu fio que, mesmo antes de vê-la, era habilidosa em usá-lo. Ela disse que tem uma longa missão. Tem que ser muito mais que isso. Tenjo reconhece o seu esforço, mas a partir de amanhã não poderá acompanhá-la durante um tempo. Há uma viagem, mas não vai saber o que é mesmo se explicar. Luna disse para não se incomodar porque foi ótimo com ela até agora. Enfim, no dia seguinte tudo está preparado para a viagem do Tenjo, que está jogando cartas com seus amigos, que não sei como o cara é perfeito, mas já ganhou 5 vezes seguidas. Apesar de dizer que foi pura sorte, Tenjo disse que vai descansar um pouco e que avisem quando chegar. A sorte dele foi baseada na sua habilidade de acionar pontos na estatística e relacionada à sorte. Não era a intenção, mas estava trapaceando. Então, chegaram no destino, o lugar é enorme, exatamente o que estavam esperando na sua mente de como seria naquele lugar. A professora disse para agilizarem porque fará a explicação. Deste estudo fora do campus, esta viagem é um treinamento enquanto correm para serem de futura elite. Como irá ser o lance de comidas ou algo assim? Perguntou dos alunos. Na montanha é abundante em cogumelos silvestres e plantas comestíveis, e há peixes no rio. Nesse caso irá deixar levar ao menos o arroz, mas não suficiente para encherem a barriga. Kairi diz se cogumelo e plantas não são perigosos para amadores distinguirem. Sim, antes de comer dirão se é comestível ou não, e mesmo que sejam envenenadas, a doutora Yomikawa irá tratá-los. Ela disse que podem ficar tranquilos, basta usar esse medicamento. Tenjo achou ela meio estranha e Kaede disse que quanto mais essa enfermeira está em um lugar, é como se tudo estivesse sempre envolto em trevas, e quando passa perto da sala pode ouvir alguém gritando. Droga, teremos que comer algo questionável. É melhor ficar sem comer, disse Akira, mas foi reprimido pela professora chamando de covarde. Tudo isso faz parte da aula e é uma competição entre as turmas. Tenjo disse que então isso irá significar ganhar algum prêmio com isso, certo? Ela disse que isso afeta as avaliações de bônus nos salários dos professores da sala de aula. Precisam acabar logo com isso. Perigoso ficar na montanha até anoitecer, mas não se preocupem, vocês vão ficar lá fora mesmo, deixando todos surpresos. O que vão fazer? Tenjo nunca usou uma vara de pesca na vida ou armou uma barraca. Akira disse se está envolvido nisso, coisas como pescar, colher cogumelos, plantas comestíveis, seria muito fácil. Disse o cara que há segundos atrás preferia ficar com fome, mas ok, ele foi ignorado pelas garotas que falam em se dividir. Kaede e Tenjo vão pescar, enquanto ela irá procurar cogumelo e plantas, deixando Akira para trás.
Chegaram no primeiro rio atrasados, a maioria dos alunos já estão pescando, claro. Todos ficaram rápidos para agir e Kaede disse se não irão desistir dos peixes. Não, tenho a sensação de que é um lugar bom e escondido ali. Mas não é difícil pescar em um lugar tão raso? Tenjou pensa que eles não são tão ágeis quanto os monstros das regiões escuras, lembrando de Luna e sua menção que os monstros desse lugar de certa forma são seres vivos. São eles que têm medo de nós. Podemos às vezes ler os seus movimentos. Yuya vai ler os sentimentos dos peixes agora e se puder igualar aos movimentos deles obterá sucesso. Os alunos falam como aquele garoto é tão bom nos reflexos. Ele ficou tão empolgado que pegou muito mais além da conta. Tudo isso deve graças a Luna. Na cidade do outro mundo, Luna está mais forte com seus fios, pensando no Tenjou. Ela vive como uma caçadora desde criança, mas ele é diferente, ao contrário dela que está coberta com o sangue daqueles que matou. Se caso conhecesse Tenjou antes de tudo, mas não. Ela se diz ser uma caçadora profissional, parte da Guilda das Trevas, a mulher conhecida como Caça-Cabeças. E é por isso que ela diz um adeus ao Tenjou. No castelo, a princesa está ansiosa para encontrar alguém. Como será a aventura de Tenjou no campus? Tenjou Yuya é elogiado pela sua equipe após ter pego diversos peixes com suas próprias mãos. Sua colega de classe percebeu pela aula de educação física que ele tem mesmo habilidades atléticas insanas. Akira está meio ruim pelo início, juntando cogumelos e vegetais silvestres. Antes que percebesse, estava sendo enviada para penhascos para colher plantas. Foi cobaia dos cogumelos para saber se são venenosos e usado como isca para os ursos. Tenjou verifica sua saúde para constar se tem algo errado e pede para que não faça nada imprudente. Conseguiram enorme quantidade de vegetais. Yui agora quer remover os itens venenosos. Por enquanto irão mostrar aos professores o que conseguiram. Kaori pergunta como está indo o seu time e ele fala que se não fosse pela parte da sobrevivência, acharia que estaria mais se divertindo. A professora ficou satisfeita com o que viu. É a primeira vez que uma equipe traz tanta coisa, mas foram apenas eles que trouxeram essas coisas, que são todas comestíveis. Agora está mais perto de aumentar o seu bônus. E pergunta quem deles sabe cozinhar. Tenjou ficou responsável. Ela disse que isso depende para o seu bônus de salário. E assim foi feito. Tenjou mostra seus principais dotes culinários. Todos provam principalmente a professora, e isso ficou muito bom pelo visto. Os mestres comem comida de primeira, e mesmo assim, isso é muito bom. Isso é um sentimento novo. Até agora, ele preparava a comida para si. Então, nem se importava tanto com o sabor. Todos dizem que é delicioso enquanto comem. Salvada gostou tanto que flertou com um pobre rapaz. Não pode fazer isso, a senhora é uma autoridade. Ela disse que vai aguardar o tempo certo para então, apesar da crítica de todos ali no presente momento. É isso mesmo, ela pediu ele em casamento. Eles não sabiam que uma pessoa solteira ia dar tanto trabalho. Enquanto do outro lado, Night vê uma luz forte e sai correndo para saber o que é. Tenjou de surpresa aparece e trouxe algo para ele comer. No dia seguinte, eles descobrem que alguém destruiu suas coisas. Sumiram os vegetais que colheram ontem. Tenjou disse que não mexeram nas suas coisas, mas algo misterioso está ali, ao que parece ser uma pegada de urso. Kaede e sua amiga verificam os cogumelos para saber se há veneno ou não. Até que Tenjou vê Akira assustado, observando as garras do urso marcadas na árvore. Isso é bastante perigoso. A fera aparece e corre atrás deles aos gritos. Os alunos escutam a confusão. Foram avisados a todos os outros alunos evacuarem da área imediatamente e que fiquem atrás dos professores. O urso vai em direção e se colide, mas ao correrem dele, a professora Sawada cai. E quando o urso ia fazer a sua primeira presa, Tenjou defende o seu golpe. Brigar com o urso é algo sobre-humano. O que todos acabaram de presenciar foi realmente louco. Tenjou derrotou a fera. Sawada disse que poderia dar uma bronca a ele pelo que fez, mas se não tivesse a protegido teria morrido. Sem punições dessa vez. Sobre o urso, irão esperar as autoridades para providenciar o seu destino. Professora Yomikawa já vem com a solução, mas é barrada. Kaori aparece dizendo que o urso ficará de guarda em vez de cão de guarda. E será cuidado na instalação e terá a permissão do governo, então
Não terá problema, tudo isso graças ao seu pai. Caso ele tente ferir um humano, poderão saborear a sua carne. Então o urso foi levado em segurança para ser criado nas instalações do instituto. E a viagem de estudo fora do campus chegou ao fim. Tenjou devia ir falar com o rei. Um bando de orcs estão por ali, vai ser um grande problema se eles forem vistos até o grupo da princesa Lexia. Então decide atacar com um knight, mostrando suas habilidades. Tenjou golpeia, mas o monstro a joga de volta e foi capaz de defender até o seu martelo, mas não por muito tempo. Está surpreso pelo novo equipamento que o grande sábio fez. Existe um item novo. O coelho aparece e fica satisfeito ao ter encontrado esse homem. A princesa e sua infantaria está se aproximando, recebendo os educados elogios da princesa ao ver o seu elmo diferenciado. Owen disse que já está na hora de chegar ao palácio. Agradecido por fazer companhia, fica no dever de ir até esse novo lugar. Knight pressente algo e salva a princesa de uma árvore derrubada. Tenjou usa sua defesa e pergunta se está tudo bem. Knight percebeu os fios e tentou proteger Lexia a tempo. Não estou compreendendo a situação, mas pede que proteja a princesa. Knight sabe aonde essa pessoa está. E ao socar o tronco por ter falhado, Tenjou a golpeia por trás e descobre que a culpada foi nada mais do que Luna. Lexia pergunta a ele se a conhece. Sim, graças ao Knight foi capaz de encontrá-la. Ele sente muito por isso e pede um pouco mais de tempo. Essa garota, deixe-me cuidar dos ferimentos dela em casa. Ele não consegue imaginar sendo uma pessoa má. Mas por que tu vai levar essa peste para tua casa? Enfim. Tenjou pede para falar com ela pela última vez. E pela misericórdia da princesa, permitiu esse absurdo. Enquanto vêm seus guardas desesperados, e Owen dizendo que não quer que se repita aquilo de novo com a princesa aqui. É muito arriscado, principalmente agora que sofreu um atentado. Mas como sempre, ela se auto-ofereceu para ir na casa do Tenjou, pois está curiosa para saber por que essa garota atacou. E tem interesse em saber qual a relação entre eles dois. Tenjou usa sua magia de teletransporte e Lexia pede explicações sobre isso. E ele irá dessa vez tirar todas as suas dúvidas. A princesa entendeu tudo. Agora sabe mais ou menos qual é a relação com ela e o mais importante, qual foi a magia que ele usou. Respondendo que usou experimentar criar uma magia assim para transporte. A princesa disse que isso é uma coisa de lendas. É uma magia que só existe em contos de fadas e não foi confirmada em nenhum lugar. Se for descoberto que alguém pode usar esse tipo de coisa, tudo que a sociedade sabe sofrerá um colapso, o que vai ocasionar em batalhas sem fim. Ela pede que ele não use esse tipo de magia na frente dos outros sem pensar. E você, até quando vai continuar dormindo? A princesa percebeu desde o começo e é claro que Yuya também. Mas, como é gentil, fingiu não notar e esperou pelo que faria. Lexia pergunta qual a sua origem, o que acontece se eu falar. Quem sabe, mas gostaria de saber mais a fundo. Luna pede para que a mate logo. Tenjou chega e também diz que tem curiosidade de saber o porquê fez aquilo. Ela disse que é uma história muito sem graça. Sempre foi órfã, comia lixo na rua, trabalhou como ladra, lutou desesperadamente todos os dias, assim, apenas para sobreviver um dia, apesar de ser o tipo de pessoa que era alguém, uma pessoa o acolheu. Essa pessoa ensinou a ler e escrever, mais várias outras coisas também. Então ensinou um meio de sobreviver. A maioria dessas técnicas estava relacionada a eliminar pessoas. Essa pessoa era seu mestre, que era um profissional nessa área, alguém da Guilda das Trevas. Tudo que é extremamente errado é comum na guilda, uma organização que comete todos os tipos de crimes. Como era seu mestre, se aliou à Guilda Sombria, assim fazendo inúmeras missões a mando de seu mestre. Em algum momento ficou conhecida como Caça-Cabeças. Knight sabia disso desde o começo. Até que dias atrás ela recebeu a missão devida, que era eliminar a primeira princesa do reino de Arcélia. Embora o resultado terminou como está. Luna pede para que faça o que quiser. No momento que atacou a princesa, sua execução foi decidida. Uma vez descoberto que falhou, a Guilda das Trevas ia enviar pessoas para sua eliminação. De qualquer maneira, está destinada a morrer. Está preocupada, Yuya? Porque treinaram por um breve período? Ela disse que não é alguém com quem deveria se preocupar. Claro que é. Yuya disse que pode ser verdade que o tempo que passou juntos foi curto, mas no seu ponto de vista foi divertido.
e ainda pensa nela como uma amiga. Mas agora é tarde. Seu futuro não pode ser mudado. Lexia disse o porquê fica se baseando na premissa de que vai morrer. Por acaso você irá me deixar ir embora? Disse ela. Nada disso. Já que conheceu dessa forma, só deseja que a sirva. Está dizendo que vai contratar como guarda pessoal os únicos que sabem. Afinal, sou eu e Tenjou. Se ficar quieto não será um problema. E se for guarda da princesa, nem mesmo a Guilda das Trevas pode atacar facilmente. Acho que ela não entendeu que é uma criminosa com quem está falando, mas a princesa insiste nisso. Como alguém que não é digna de ficar com ela, pois já feriu muitas pessoas com as mãos. Bem, você não foi capaz de me pegar. Então você perdeu. E já que está assim, obedeça. Owen e os soldados estão fugindo dos monstros, os obrigando a recuar e botando fé no guerreiro. E no fim de tudo, Luna acabou aceitando. Lexia pediu para que chame pelo seu nome. Ou seja, essa será sua primeira ordem. Agora deseja saber o que é esse segredo do banho que tomou na casa do Tenjou. Se alguém entrar naquele banho, não apenas vai se recuperar da fadiga, como o esperado, mas a magia de uma pessoa também se recupera e tem efeitos positivos na beleza também. A princesa decide tomar esse tal banho e convida o protagonista, mas ele não quer ir. No banho, Lexia disse que me parece que ela tem muito carinho pelo Tenjou. Luna diz que está imaginando coisas. Mas, quando ouve da boca de Lexia que deseja se casar, aí ela muda totalmente de ideia rápido. Mas, como são amigos, não vê problema nisso, diz a princesa. Ela sente empatia por ele como companheiro de treino, e para ser sincera realmente não sabe. Lexia então faz um desafio. Você não pode perceber, mas esses seus sentimentos são definitivamente amor, e ela também sente isso. As duas então concordam, e isso significa que aceitou seu desafio. Quem casar primeiro, vence. Não é só uma guarda pessoal, como também agora é sua rival. Tenjou disse que irá preparar o jantar, só que dessa vez Lexia quer fazer as honras. Mas é péssima, mal sabe cortar uma batata. O embate já começa e enquanto uma fica se atirando, outra finge estar doente e pede comida, dizendo que não pode se locomover. Fica difícil. E lá vai ela, Luna, provocando seus ciúmes. E Lexia também pede comida da mesma forma. As duas também retribuíram o favor e acabaram dormindo juntas. E hoje foi o bastante. O dia foi muito cansativo. Mais um dia e Owen está aguardando a princesa até Yui aparecer, sentindo muito por estar afastado de repente. Apresentando o novo membro da família, Knight. E sobre a nova integrante, Lexia abriu a boca no trombone, já informando que ela tentou matá-la e a partir de agora trabalha como sua guarda. Os soldados imediatamente já abriram um contra-ataque, mas pede que pare. A escolheu como guarda-costas justamente por isso. Tenjou diz a Owen que elas chegaram a um acordo amigável. E se esse for o seu plano? Isso faria a princesa correr gravemente perigo, mas ela poderia ter feito isso, afinal dormiram juntas. Esse argumento foi suficiente para desistir de prendê-la, mas ainda não pode confiar nela completamente. Parando de apontar as espadas, Tenjou sente muito em dizer isso, mas em um momento como esse não pode ir mais ao palácio, pois ele tem um assunto pessoal, fora a escola. Se tem outros planos, não tem jeito. Portanto, vem à capital, quando for conveniente para você, disse ele. Se seguir essa estrada, chegará a uma pequena cidade. Pode pedir informações sobre a capital e como chegar lá. Luna se despede mais uma vez de Tenjou. Próximo encontro será na capital real. Luna volta de repente e dá um beijo em Tenjou. Pela cara que fez, já sabemos quem está na frente. Isso foi um agradecimento por tudo até agora. Tenjou nunca achou que acharia um lugar tão bonito como esse. Mas, o que seria aquela tal de declaração? Os dois decidem tomar um banho juntos, ali mesmo. Mas não esperavam estar acompanhados por um porco meio estranho com pelos. E parece que foi domado. Seu nome é Mojo. Usando sua habilidade deixando tudo mais leve é um tipo de recuperação. Agora sabe que esse animal é impressionante. Precisa dar o nome para ele. Esta cor é como o céu, pouco antes do amanhecer. Então, seu nome será Akatsuki. Knight informa que ele já está no horário. Em desespero, chega ao tempo na escola. A professora disse que vai começar com os avisos e irão discutir sobre o evento de competição de classes. Dessa vez serão jogos de bola, e os resultados irão impactar diretamente no bônus da professora. A partir de agora, durante a aula de educação física, irão trabalhar nos jogos apresentados. Como hoje é futebol, irão se dividir em times. E Yuya será o goleiro, apesar de não ter muita experiência com isso. A partida é acirrada, com ótimos jogadores. O Ryo se destaca entre os demais,
mas as meninas usam um truque extremamente covarde para distrair os garotos. O que é? Basta olhar a cara deles e deixe sua imaginação fluir, meus nobres. Algo psicológico reflete muito mais do que uma simples jogada. Akira recebeu a mensagem de Kaede acabando com a moral do adversário com seu chute, mas Tenjou defende. Já que pegou a bola, que tal jogar com força? Espera, Tenjou, não precisava tanto. No final da tarde, a mulher que estava atrás de Tenjou, episódios atrás, finalmente chega na escola. Ele achou que acabaria em algo como futebol ou basquete, mas nunca imaginou que jogasse ping-pong. Tenjou Yuya foi convidado para a indústria do entretenimento, mas ele nega. Mas você pode assim recusar a sua oportunidade de entrar nessa indústria? Pode conhecer alguém famoso e talvez cosplayers populares? E disse que fica muito feliz por terem vindo falar com alguém como ele, mas no momento viver uma vida normal no ensino médio é mais divertido do que qualquer coisa. Uma pessoa que nos conhecemos já reconheceu a decisão de Yuya tempos atrás, Mio, no qual Yuya teve que se explicar sobre uma série de eventos casuais. Mas foi para isso que a diretora trouxe, para convencê-lo. Ao ver cartazes sendo espalhados por Kaori, a diretora teve uma ideia brilhante. Infiltrando-se na competição de esportes com a bola de prestigioso Instituto Olsen. Com um nome assim, mesmo sem nenhuma ligação com a indústria do entretenimento, seu braço editorial pode abrir caminho e fotografar ele. Isso é ruim. À noite, os dois continuam sua série de treinamentos. Ainda tem um longo caminho a percorrer, pois precisa misturar melhor seus ataques mágicos e físicos. Será que não pode ficar mais forte do que isso sozinho? Tenjou nota que o clima parece ter mudado. Uma árvore desse tipo é um pouco assustador. Tenjou pede aos dois que tomem cuidado daqui para frente. Em um instante, um javali apareceu e deu um golpe sem piedade no Tenjou. Esse animal feroz o ataca sem problemas, e Yuya quer dar tempo suficiente para Night e Akatsuki fugirem. A fera vem em sua direção, até ouvir uma voz dizendo que irá protegê-los. O que é isso, um coelho? E por que ele fala? O javali Dimitril não se deu por vencido e vem com tudo. Desapareça. Nem as árvores mais sólidas resistiram ao poder do coelho misterioso. Ele pede para que se mostrem seus chutes. O primeiro é Akatsuki, mas ele acha um absurdo completo. Depois o Night, ainda não está treinado, mas há potencial. E por último Tenjou, aonde ele observa possíveis vislumbres de talento. Seu chute faz buracos em árvores, pedindo para que tente. Derrubando uma com muito esforço, agora está bom. O duelo será entre os dois, pegando Yuya de guarda baixa outra vez. O treino está indo até de manhã, com a dúvida do que por que ele está treinando e por que ele escolheu ele como seu sucessor. Agora entendeu o motivo de tratá-lo como um aprendiz enquanto estavam treinando. Os sagrados têm o dever de formar novos aprendizes e repassar suas técnicas. Em todo o mundo, há aqueles que, como ele, carregam o título de sagrados. Este planeta confere o título àqueles que dominaram seus campos e é para proteger o mundo do vil. É provavelmente uma espécie de sistema natural de autopurificação deste mundo. O nome vil significa parte dos aspectos negativos do mundo, seres que ganharam a vida através de cristalização da malícia, e quem protege os outros seres vivos do vil são eles, os chamados sagrados. E Yuya entendeu isso em partes, mas sobre escolher como seu sucessor poderia recusar? Você pode até recusar, mas o equilíbrio desse mundo vai entrar em colapso, e quando entrar, chegará a hora de lutar contra os Visv, e isso será inevitável. O maior número de aliados fará diferença em quantos seres vivos podem ser salvos. Nem mesmo ele pode ver os limites dos talentos que possui. E agora, o que fará? Irá herdar o título de sagrado? Disse o coelho. Não prefere responder agora, mas todas as pessoas que conheceu nesse mundo quer se tornar forte o suficiente para protegê-los. O coelho aceita treinar Tenjou. Se ele não gosta da ideia de receber treinamento sem dar uma compensação, então pede para que ensine também sua magia. Essa barreira só permite a passagem daqueles que nutrem nenhuma inimizade, o que deixou surpreso. Como é um mago notável, o suficiente para fazer isso aqui, nas regiões escuras, gostaria que ensinasse nem que seja o mínimo. Tenjou só fez herdar os poderes do grande sábio. Com isso agora, são mestres e aprendizes um do outro. Tenjou está correndo do javali, mas não é igual ao que enfrentou antes, e sim o rei deles. Significa que é a sua chance para uma revanche. Os Vis, contra quem vão lutar, são muito mais fortes que o javali. Tenjou está melhor que antes, lançando por cima o javali, que veio com tudo sendo derrotado. Mas esqueceu um detalhe, era para ele ter aprimorado os seus chutes. São revelados os rankings S
e SSS. Os Vs são acima disso, são chamados de lendários. Não é possível enfrentar sozinho. Tenjo agora está evoluindo para um ser mais notável. Apesar de ser raro para o humano, não há nenhuma mudança em sua aparência. Ganhou mais habilidades, agora seria hora de descansar. O coelho no momento vai embora, mas ele ainda está meio preocupado em se transformar de repente na competição. Na escola, ele percebe que sua evolução não será visível a olhos nus, o que é um alívio. A diretoria espera boas fotos, afinal, hoje ele é a estreia. Um homem disse que ele é o seu oponente, mas claramente não se parece com um estudante do ensino médio. Se caso eu tenha que teorizar, ele parece mais um profissional, uma coisa obscura. Ele é um aluno renomado em educação física, sempre acerta os locais onde mira, sendo campeão absoluto dos torneios nacionais. O seu saque foi rápido e ele disse que isso foi apenas uma saudação. Pode ser que não seja do ensino médio, mas comparado aos monstros do outro mundo, não é nada, rebatendo de uma forma jamais vista. Tenjo pede para se retirar, e ainda bem que não machucou ninguém. Agora, a competição de vôlei, no qual Yuya, se ganhar, vão garantir a vitória. E irão mesmo, o estrago dessa vez foi muito grande. E eles estão na linha de frente por enquanto. Kaori disse se ele pode tomar o lugar de um colega na partida. Os responsáveis irão deixar ele na mesma forma. Agora é a continuação da partida. E Tenjo precisa conter a sua força. Kaori é desastrada, então pode ser esse o motivo do seu parceiro ter caído. Os arremessos começam e Tenjo defende todos e garante mais uma vitória. No final da tarde, Kaori se oferece a ir embora junto com Tenjo, no qual aceita. Ela pede desculpas por ser péssima no tênis e pede para que feche os olhos. Tudo isso para um mero beijo e ainda ela não contou. Pediu segredo. Na floresta sombria, o coelho duela com a garota que nota que está usando magia. Estranho. Criaturas como essa não são boas em magia. Ele disse que ainda está aprendendo com Yuya, o que está ensinando. Só que o coelho vacilou porque ela está agora em mente com o objetivo de acabar com esse tal sucessor sagrado. E virá para terminar com o coelho após isso se concluir. Pelo jeito, precisa ensinar o máximo de suas técnicas que puder para lutar com qualquer inimigo que me encontrar. A diretoria está satisfeita com as fotos tiradas no campeonato. Assim que as revistas estiverem à venda, irão notar que é aquele menino. E perguntando o que planeja fazer, ela disse que outras agências vão agir rapidamente. Uma vez removidos certos obstáculos, ele não poderá mais recuar. E assim se juntará a essa agência, imaginando que tipo de estreia deve preparar para ele. Na casa de Tenjo, Kaori finalmente conhece a Katsuki. Tenjo está pensativo, e ela o ajuda, já que o fez na aula de japonês clássico e inglês. Perto de chegar na escola, Kaori lembra que está perto das provas. Tenjo se lembra que é péssima em matemática, mas ela disse que existe coisas que até ele não sabe, pedindo para estudar na sua casa o assunto da prova. E assim foi feito. Ela conseguiu ir à casa dele, e Yuya está ficando meio nervoso com isso. Ela disse que quer ir ao banheiro, mas antes que descubra algo a mais, Yuya apareceu. Kaori disse que parecia que alguém estava a chamando, e acabou chegando aqui. Mas Yuya revela a verdade. Aquela porta tem acesso a outro mundo, e pede que a coloque sua mão ali dentro. Aparentemente, essa porta só deixa passar as pessoas que permitir. Ela ainda está com dúvidas desse tal outro mundo. Um mundo que não é a Terra. Citando o exemplo de magia que existe lá e aprendeu como usar. Demonstrando o exemplo de água. Além disso, ganhou muitas habilidades impossíveis na Terra. Graças a isso, quando aqueles delinquentes vieram à escola e no incêndio da loja de departamentos, conseguiu salvar ela e os outros, e Yuya a convida para ir a outro mundo. Seus olhos estão diante a outra realidade e se encanta com o lugar. Ele disse que conheceu Night e Akatsuki nesse mundo. Night é um Fenrir negro e Akatsuki é um Monju. Esse é o nome da sua espécie. Acha que ele é um parente de porcos. Neste mundo também existe um conceito conhecido como status. Várias coisas são expressas em valores numéricos. Yuya observa os valores mais altos que há e alcançou, pois era o mais baixo de todos. Por alguma razão perdeu pesos e ganhou músculos. Usou um meio de trapaça, sendo que ele acha que não é o tipo de pessoa que todos aceitaram. Kaori deseja ver mais deste mundo e ele gostaria, mas o problema são os monstros lá fora.
A casa é protegida por uma barreira cercando tudo isso. Fará outra hora. Então, ficou combinado entre ele e ela, só pede que não conte a ninguém sobre esse mundo. Está certo, disse ela. Se compartilhar esse segredo, pode dizer que seu relacionamento também é especial. Menina emocionada, hein? Mas ok, devem voltar logo a estudar. No castelo da realeza, a princesa acaba de retornar. O rei pergunta a Owen o que aconteceu nas regiões escuras, pedindo as sinceras desculpas por muitas coisas que aconteceram e os planos tiveram que ser mudados. Seria essa jovem ligada a essas mudanças? A mesma revela que tentou mandar a princesa ir de Americanas. Tudo foi atrasado por causa disso e Yuya não pôde vir. Nesse caso, por que ainda vive? Como falhou, significa sua morte. Luna disse que pretendia morrer, mas não precisa dizer mais nada. Eu mesmo vou te mandar para Jesus. Lançando seu golpe, parando ao perceber que ela viu a característica especial da Genki, a espada retalhadora. Em um instante, ela pode cortar facilmente qualquer coisa que tente detê-la e foi por isso que parou com seus braços. Lexia disse o que está fazendo. Fazer isso com sua Luna, aquela que impediu Luna de morrer e a fez a sua guarda pessoal, foi ela mesma. O rei ficou parado por um instante, mas caiu a ficha. Agora, seja lá quem for, reconhece como guarda de sua filha. O rei disse que aquela garota parece ser muito habilidosa. Ela é conhecida como Caça-Cabeças, dentro da Guilda das Trevas. E o que isso tem a ver com o garoto das Terras Escuras? Ele capturou e a levou para casa. O rei disse que foi isso mesmo que ouviu? Lexia foi para a casa de um homem? Tem certeza que não é o caso, mas... não está dizendo que ela passou a noite lá? O rei furioso disse que ele pode ter salvado ela, mas isso não lhe dá o direito para agir com tais liberdades. Fará sentir o gosto de sua espada. Owen disse que não aconteceu nada, mas ele disse como tem tanta certeza. Do outro lado, um nobre que contratou através da Guilda das Trevas para dar fim a Lexia foi frustrado por alguém que mora nas regiões escuras. Aparentemente, ela acabou se tornando a guarda da princesa, e justamente essa pessoa foi convidada para o Palácio Real. Minha Alteza, o que pensas? Achei que poderia ser hora de se retirar para seu pai, e também para Lexia, dizendo que um dia se tornará rei. Está apenas apressando o que vai acontecer. O concederá o uso de sua arma secreta, uma barreira mística de selamento. Uma vez ativada, nenhuma magia pode ser usada, dentro de seus limites, e todas as interferências externas serão cortadas. Usuários de magia que protegem o rei ficarão sem defesa. Os únicos a lutar será Owen e a Caça-Cabeças. Caso a situação piore, então a posição de Sua Alteza é o foco. Precisa colocar um contra o outro. Atribuirá esse crime à pessoa que visitar o Palácio Real proveniente das regiões escuras. Precisa dar um jeito nessas pessoas. Não sabe de onde veio, mas servirá como isca para ele. O instituto teve um dia sem aula para compensar a competição de esportes com bola. Depois disso, foram mais 3 dias sem aula. Aproveitando essa folga, ele irá ao Palácio Real. É a primeira vez que visita a cidade desse mundo. Observando pessoas híbridas o faz ter uma sensação diferente. Precisa achar alguém que compre seus itens, pois seu dinheiro não serve aqui. Seu nome é estranho para o comprador. Pela sua aparência, deve ser alguém de classe superior. Muitas vezes se ouve falar de nobres que desejam suas identidades. Yuya traz especiarias do Japão. O comprador fica entusiasmado e trabalhou por muitos anos, e é a primeira vez que vê algo de qualidade assim, ofertando 100 moedas de ouro. Ele não sabe o quanto vale. Uma família média de 4 pessoas pode viver confortavelmente por um ano com 5 moedas de ouro. Ou seja, o cara praticamente ficou rico nesse mundo. Tenjou recebe o cartão da guilda, que também serve como identificação. A negociação foi feita. Sobre a capital em direção aos fundos da cidade, ele encontrará diligências que partem para lá. Na capital real, há um número de pessoas a mais. Akatsuki aponta para o Palácio Real, e dentro, Owen apresenta o lugar para ele como o jardim. Não pensou que viria tão cedo. Melhor ver logo o rei. E Yuya está sem jeito. Mesmo assim, já o foi logo apresentado. Ele disse que então é você que salvou a sua filha e quem propôs o casamento? Sem saber, o rei chama ele de o maldito canalha
que seduziu sua filha. Owen disse ao rei para se conter um pouco. Veio de tão longe sem nada nas mãos. Ele sente muito, mas não foi tão atencioso nessa parte. Tenjou o traz lençóis e cobertores. Lexia ficou envergonhada e o rei disse como tem esse atrevimento de seduzir a sua filha na sua frente. Owen disse que ele é de outra terra e não entende os costumes. Nesse lugar, se você der esse tipo de coisa, significa que deseja dormir com a pessoa. Ele pensa que arruinou tudo. Só que nesse breve discurso do rei, surgem membros da guilda, supostamente das trevas, dizendo que estão prestes a morrer. Não tem o que dizer. O rei pede para que disparem, mas a bola de energia nerfa os poderes, liberando uma barreira de selamento. Com isso, ninguém pode usar magia. O embate já começa. Yuya golpeia um, depois vários. Deteve até o ataque da espada do líder deles. Luna disse se ficou mais forte do que já era. Lexia disse ao seu pai também que ele os salvou e por que apontou sua espada para ele. Owen achou isso dos membros. O brasão de Rhaegar, o irmão da princesa. Ele diz a Tenjou que deseja sua ajuda pelo bem do reino de Arcélia. Não só a família real, mas todo o reino está em perigo. Após o breve ataque da Guilda das Trevas, um item foi encontrado de um membro da família. Ouviram dizer que depois disso, ele foi para o quarto sem dizer uma palavra a ninguém. Yuya se lembra de Owen pedindo sua ajuda. Quando vai abrir a porta, se depara com Lexia, dizendo que por enquanto, se ele poderia ir com ela na capital real, pois veio e não conheceu nenhum lugar. É por isso que vai acompanhá-lo. Luna disse que isso é apenas uma desculpa para saírem juntos. Confirmando que sim, Luna propõe ela ficar no castelo enquanto ela mostra a cidade a ele. Mas Lexia sabe também o seu jogo e não irá deixar isso acontecer. Já que estão brigando desse jeito, então Owen irá no lugar delas. As duas não aprovaram e foram juntas no final das contas, com Owen fazendo a guarda de uma curta distância. Com Luna perto de Lexia, irá direcionar sua atenção para os arredores. A princesa o chama para ir em uma loja de joias, enquanto a sua guarda para a ferraria. A atenção da população que percebe pelo jeito da princesa. E Yuya não sente no momento nenhuma presença maligna na cidade. Luna pergunta se ele está interessado na guilda de aventureiros. A caminho da capital real, se registrou na guilda mercantil, mas dirá que lutará contra monstros com mais frequência que outra coisa. Então, irá registrá-lo para obter um cartão. Isso seria suficiente. Caso faça isso, será mais fácil negociar qualquer material dos monstros e poderia fazer missões por dinheiro extra. Seria bom em várias maneiras. Lexia já imagina ele fazendo missões mais calma. Maria do Bairro. Ele nem se registrou ainda. Luna disse que pensa em fazer o mesmo, pois não fica 24 horas com Lexia. Bem que você poderia fazer também, princesa. Foram enviados os formulários para assinar. Preencha os itens para o requerimento. Ao perguntar se pode registrar Knight Akatsuki, ela disse que apenas o cadastro dele já é o suficiente. A afinidade mágica. Olhando para este campo, o fato que a magia tem afinidades deve ser de conhecimento comum. E Yuya acha que deve ser um daqueles conflitos de conhecimentos que preocupava o grande sábio. Se ele escrever todas as afinidades aqui, com certeza haverá um alvoroço. E disseram para não contar a ninguém sobre sua magia de teleporte. Pensa em escrever algo inofensivo. Água, vento, fogo são os que mais ele usam. Ele pergunta sobre a capacidade mágica. Essa sessão seria para ele registrar o quanto de energia mágica possui. Usará esse cristal para medir a sua capacidade. E Yuya diz se não pode usar o número indicado para a energia mágica em suas estatísticas. Isso também funciona, mas os aventureiros tentam manter coisas escondidas. Para evitar esses relatórios falsos, usa o cristal que muda de cor dependendo do volume de energia mágica. Luna tem energia amarela. Agora sabe que não é habilidosa em magia. E Yuya, ao tocar, quebra o cristal. Não estavam esperando que ele tivesse tanta energia para esse feito. Luna disse que além disso, não sabe usar nenhum equipamento, a não ser os seus fios. Se precisar citar algo, seria apenas combate corpo a corpo e espada curta. Ela fica impressionada na parte do Tenjou, já que pode usar 3 afinidades ao mesmo tempo, colocando ele no mesmo nível de criaturas de contos de fadas.
Quanto às armas, ele usa uma lança e uma espada. Agora estão aqui os cartões de registro. Como iniciaram algo, começarão no ranking F. Ele pergunta se existe uma cota de missões para poder realizar, mas nada específico. Deixam isso para cada aventureiro. No entanto, de missões de coleta, quanto mais coletar, maior será a recompensa adicional. Só pede que tenha cuidado para não colher todas as plantas em uma área de cultivo. Além disso, ela disse também que para missões de caça, um pedaço de monstro seria necessário como prova, e que seu trabalho seria registrado em seus cartões de guilda. O fato dela não permitir luta entre aventureiros foi uma das coisas que ela mais explicou. Seu nome é Emília. Agora só falta achar uma missão digna para fazer. Mesmo assim, Tenjou não sabia que havia tantos pedidos. Uma mulher chama Tenjou de repente. Ela se diz uma aventureira também e quer se aproximar de alguém que seja forte. A maneira que você quebrou os cristais achou perfeito. Seu nome é Glina. E se caso tiver chance, quer muito fazer uma missão com ele. Yuya acha ervas de cura graças à sua habilidade de discernimento. Sabe a maneira correta de colher e coletar. Não é diferente, mas é um pouco difícil. Mas não pode danificar as raízes o mínimo possível. E então, as duas fazem uma competição para quem colhe mais plantas. Caso vença, passará o dia todo com Yuya. Night não achou ao contrário de Akatsuki. Yuya disse: "Onde está o homem?" Que vem correndo dizer o paradeiro do príncipe, pedindo ajuda de Yuya que o acompanha. Pede a Alexia que fique com Luna por enquanto. Ele está em uma mansão isolada pelo rei. Ao achar o lugar, só pode estar aqui, mas está muito quieto. Todos aqueles que vieram antes deles já o tenham capturado. Entrando, um soldado é atingido. Ele pede que se afastem caso esse soldado vai perder a vida. Night ataca ele bem rápido. Yuya vê que ele usa uma máscara e os soldados o cercam pedindo para que se entregue. Calem-se! Não se aproximem, ou não me verão para contar algo. Yuya, para ele, há tempo, e se esquiva do seu punhal. Desista, são ordens do rei. Graças a Tenjou, conseguiram capturar o príncipe em segurança. Só que um forte vento veio trazendo uma ponta de esperança para o príncipe. A garota que apareceu olha e diz que ele não é mais o necessário. Seu plano foi insuficiente e ainda não teve sorte. Ele pergunta: "E sobre o que disse de subir ao trono?" Errado. O verdadeiro plano era torná-lo rei para iniciar uma guerra em muitas frentes e eliminar os humanos. Bem, não tenho mais interesse em você. O príncipe se sentiu traído com tais palavras. Ela disse que isso acaba aqui, mas o seu ataque é terrível. Várias flechas, uma atrás da outra, frenéticas. E também ela possui a habilidade de prever o movimento. Ela disse que brincou para que todas as flechas se reunissem nesse momento, mas o objetivo dela não está simulado com vocês, mas somente a extinção da raça humana. Yuya salva Owen com seu poder, e ao ouvir seu nome, diz que sorte, pois estava o procurando. Se de fato é tão poderoso então, usará o poder do Vil. Usou muito de sua resistência física e irá recuar por enquanto. Quem é essa garota? Dúvidas e esclarecimentos devem ser ditos, talvez no último episódio. Se você deseja um novo resumo, deixe seu comentário abaixo e o seu like, que é muito importante. Tchau!